Muito boa tarde, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas. Estamos nós aqui depois de um tempo para continuar a nossa caminhada aqui falando da palavra de Deus, falando dos fundamentos, das lições essenciais para a vida cristã. E como nós prometemos aqui, a gente vai dar continuidade agora no nosso Fundamentos da Fé Cristã. Esse é o volume 3. A gente já falou aqui do volume 2, né? O volume 1 é o básico, nós falamos no Instagram, né? Mas aqui, na verdade, os assuntos eles são aprofundados. Então, basicamente, os assuntos do Fundamentos parte 2 são aprofundados aqui na parte 3, né? Então, a gente vai colocar aqui no canal como Fundamentos da Fé Cristã, parte 2, volume 3, tá certo? E a gente vai continuar aqui aprofundando nos assuntos. O primeiro título, a lição 1 do volume 3, o título é Deus, né? Então a gente começa falando de Deus, depois da palavra, tudo isso, tá certo? E aí a gente vai fazer aquilo que a gente fazia lá no estudo do Fundamentos, que é ler as leituras bíblicas essenciais aqui do capítulo, da lição, e depois a gente lê o resumo da lição para vocês, tá certo? E a gente dá uma geral naquele título maior e os títulos que sustentam esse título maior, certo? Então, o título maior é O Espírito Processado. Os títulos que sustentam essa primeira lição sobre Deus. Os vários títulos do Espírito, os aspectos do Espírito no Antigo Testamento, os aspectos do Espírito no Novo Testamento, a provisão abundante do Espírito, o Espírito e o Espírito vivificante. É muito Espírito, né? Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade, ou em verdade, certo? Então, é uma Bíblia que diz que Deus é Espírito. Então, a gente vai ler as leituras essenciais dessa lição, depois a gente faz o resumo, certo? João 1, versículo 1 e o versículo 14, e 1 Coríntios 15, versículo 45, tá bom? João 1, 1, aqui diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí o 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui é uma descrição, né, do Espírito processado. E 1 Coríntios 15, versículo, né, 45. 1 Coríntios 15, 45, tá certo? Vamos ler aqui. Esse capítulo é um capítulo muito importante, tanto quanto os outros, né? 15, 45, estou chegando lá. 15, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Certo? E agora, como a gente fazia lá quando a gente trabalhou os fundamentos da fé cristã, a gente vai caminhar aqui na lição, indicando as leituras, falando dos assuntos, tá certo? É isso aí. E eu agradeço, né? Continuo agradecendo todos vocês que estão aqui no canal. O objetivo desse canal realmente é levar a palavra de Deus adiante. Para isso a gente precisa das pessoas. Deus conta com as pessoas. Deus quer salvar as pessoas. E Ele quer usar pessoas para salvarem pessoas. Então eu sempre vou encorajar vocês, os meus familiares, amigos, os irmãos e irmãs da igreja que congregam comigo, os alunos e alunas, ex-alunos e ex-alunas que estão aqui. Quero sempre agradecer a Deus por vocês, encorajá-los a se inscrever quem não é inscrito e quem já é inscrito ajudar a divulgar, tá bom? Então vamos aí para a leitura dos temas. Os vários títulos do Espírito. Deus é Espírito e nós, seres humanos, fomos criados com o Espírito humano para contatar e receber Deus em nós e nos encher dele. Porém, para Deus poder entrar em nós, algo muito especial teve de acontecer. Ele precisou passar por um processo, isto é, passou por uma série de ações
e procedimentos a fim de atingir uma meta. Ele deu vários passos em direção a essa união espiritual conosco. Esse procedimento será o tema desta lição. Os aspectos do Espírito no Antigo Testamento. O Espírito de Deus é mencionado já no início da Bíblia, em Gênesis 1, versículo 2. Diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Assim, no que diz respeito à criação de Deus, o Espírito é chamado de o Espírito de Deus. Já no que tange ao relacionamento de Deus com o homem, o Espírito é chamado de o Espírito do Senhor. Na versão Almeida, a palavra Senhor, escrita com letras maiúsculas, é a tradução da palavra hebraica Jeová. Desse modo, ao se relacionar com o homem, temos o título O Espírito de Jeová. Juízes 3, versículo 10, Juízes 14, versículo 6, 1 Samuel 10, versículo 6, 1 Samuel 16, versículo 13 e Ezequiel 11, versículo 5. Os aspectos do Espírito no Novo Testamento. No início do Novo Testamento, temos a menção do título O Espírito Santo. Pela primeira vez, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, versículos 18 e 20. De acordo com Andrew Murray, a expressão Espírito Santo em Salmo 51, 11 e Isaías 63, 10 a 11 seria melhor traduzida por Espírito de Santidade. Portanto, vemos que o termo Espírito Santo está ligado à geração de Jesus na sua humanidade. Em Atos 16, 7, lemos que Paulo e seus companheiros tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. A expressão Espírito de Jesus está ligada ao viver humano de Jesus na terra, especialmente em relação aos sofrimentos que ele experimentou e a sua morte na cruz. Hoje, quando passamos por sofrimentos, o Espírito de Jesus está conosco, a nos consolar e encorajar. Em Romanos 8, 9, parte B, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui temos a expressão o Espírito de Cristo. Cristo é o ungido, aquele que foi designado para cumprir o plano de Deus, indo à cruz, morrendo e ressuscitando. O Espírito de Cristo, portanto, está ligado à obra de redenção que o Senhor realizou por nós, culminando em sua ressurreição e ascensão. Atos 2, versículos 32 a 36. Quando precisamos experimentar o poder da ressurreição do Senhor em nosso serviço e obra para Ele, o Espírito de Cristo nos supre e fortalece para que vençamos a morte e seus sintomas e sejamos úteis em suas mãos. Os elementos da encarnação, viver humano, sofrimento, crucificação, morte, identificados pelo título Espírito de Jesus, e ressurreição e ascensão, identificados pelo título O Espírito de Cristo, não estavam originalmente no Espírito no Antigo Testamento. Foram acrescentados mediante os passos que Deus deu para realizar sua obra redentora por nós. Assim, hoje temos esses elementos adicionados ao Espírito, e ele habita em nós. Podemos dizer que ele é o Espírito todo inclusivo, pois além da divindade contém os elementos de sua humanidade, elevada, resultante da obra redentora por nós. A provisão abundante do Espírito. Quando estamos em sofrimento ou carência, podemos contar com a provisão abundante desse Espírito todo inclusivo, como afirma Paulo em Filipenses 1, versículos 19 a 21. Estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mesmo estando aprisionado em Roma, Paulo tinha certeza de que por meio da súplica dos santos e da provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo,
essa situação redundaria em salvação para ele. Conosco não é diferente. Os sofrimentos e provações pelos quais passamos podem resultar em salvação para nós quando desfrutamos a rica provisão do Espírito em nosso interior. O Espírito. O Novo Testamento traz um título único com relação ao Espírito Santo, que é o Espírito. Em João 7, 37 a 39, lemos: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Nesses 3 versículos, o título O Espírito aparece 2 vezes. Nesse trecho, o Senhor diz que do interior dos que viessem a crer nele, fluiriam rios de águas vivas. A seguir, o apóstolo João explica que o Senhor se referia ao Espírito que os crentes haveriam de receber. Porém, esse Espírito ainda não fora dado. A expressão não fora dado, no original grego, é não era, ou não existia. No momento em que o Senhor Jesus falou essas palavras, ainda não era possível que os crentes em Cristo tivessem o Espírito neles. Porém, porque esse Espírito ainda não era ou ainda não existia. Como isso é possível se vimos que o Espírito Santo já estava com Deus desde a criação do mundo em Gênesis 1? O título O Espírito é especial e se refere ao Espírito após a ressurreição e ascensão do Senhor, o qual inclui todos os estágios pelos quais o Senhor passou, como vimos nesta lição. O Espírito é a consumação definitiva de todo esse processo de encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão e glorificação do Senhor. Como tal, o Espírito ainda não existia, pois o processo ainda não fora concluído. Por isso, João afirma que o Espírito, até aquele momento, não era, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esse é o Espírito prometido a Abraão em Gênesis 3, versículos 14, e que também fala em Efésios 1, 13. Podemos comparar o processo pelo qual o Deus triuno passou com o preparo do chá. Quando preparamos chá, tomamos água e a fervemos. A seguir, adicionamos um sachê de chá. Nesse processo, o chá se infunde na água. Podemos também acrescentar açúcar ou mel, ou ainda limão, canela ou outros elementos. Assim temos um chá intenso, encorpado e cheio de substância. Do mesmo modo, o Espírito hoje é todo inclusivo. Antes, o Espírito de Deus era como a água pura, continha apenas o elemento da divindade. Com a encarnação do Senhor Jesus, porém, o elemento da humanidade foi infundido nele. Depois, os elementos do viver humano, sofrimento, crucificação, morte, ressurreição, ascensão e glorificação também foram infundidos nele. Assim como a água se torna chá, o Espírito Santo de Deus tornou-se o Espírito, infundido com os elementos do processo pelo qual o Deus triuno passou. Graças a isso, hoje, ele pode tornar-se rios de águas vivas em nosso interior. Portanto, o Espírito não é outro Espírito, senão o mesmo, porém com mais elementos em si, a fim de cumprir o propósito eterno de Deus. O Espírito vivificante, que é a última parte dessa lição, é a esse Espírito maravilhoso que Paulo se refere em 1 Coríntios 15, 45, quando escreve: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é Espírito vivificante. Cristo, o último Adão, hoje, é o Espírito que vivifica, que dá vida. É o Espírito da vida. Por causa da queda em Adão, todos os seres humanos estão mortos espiritualmente. Porém, quando entra em nosso espírito humano, mortificado, esse espírito dá vida e vivifica. A seguir, ele inicia um processo de vivificar também a nossa alma caída. Por fim, até mesmo o nosso corpo mortal será vivificado por esse maravilhoso espírito que dá vida. Isso está em Romanos 8, de 9 a 11.
O Espírito que recebemos em nosso espírito humano, quando cremos no Senhor Jesus, é o resultado de todo o processo maravilhoso pelo qual Deus triuno passou para realizar a redenção e cumprir seu propósito eterno, ter muitos filhos. Esse é o espírito de filiação que Paulo menciona em Romanos 8, 14 a 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O termo adoção é melhor traduzido por filiação. Por meio do Espírito, nós nos tornamos filhos legítimos de Deus, e não apenas filhos adotados. Que resultado maravilhoso dos passos dados por Deus para se tornar o Espírito todo inclusivo que dá vida. E que bênção tê-lo hoje em nosso interior. Amém. Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado da lição e tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui, não tem problema, a gente responde, tá bom? Deus abençoe.